Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Queridos, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 3,14. Colossenses 3,14. Diz assim o apóstolo Paulo nas Escrituras: e, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Vamos ler de novo? E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Amém. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Espírito Santo, nós agradecemos a tua comunhão, o teu dia conosco, a tua presença. Pai, a tua habitação em nós pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, tenha liberdade aqui no nosso meio. Espírito Santo, tenha liberdade de fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que nós pensamos, entendemos, enxergamos. Pai, derrama aqui a tua graça. Derrama aqui, Deus, o teu favor. Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estarão em casa. Pai, que essa palavra seja remédio, seja transformadora. Pai, que essa palavra, Deus, possa ser alimento, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, irmãos? Glória a Deus. Queridos, eu estava com um título na cabeça e depois isso foi mudando. E o título era: Estamos em tempo de unidade, num contexto de afirmação. Mas chegando eu aqui, virou Pensando a Vida. Eu queria que a gente pensasse a vida um pouco nessa condição desse amor que une todas as coisas. Esse amor que é remédio para todas as coisas. Amém? Não. Então, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que acima de tudo tenham amor. O amor é como o sal na cozinha, que não pode faltar. É aquilo que realmente trará o tempero, é aquilo que realmente vai fazer toda a diferença, Então, acima de tudo, você pode ter arroz, você pode ter feijão na cozinha, você pode ter macarrão, você pode ter óleo, você pode até ter panela, até o fogão. Mas tem algo que não pode faltar, tem que ter tempero. Amém? Então eu estou tentando aqui criar essa referência. Então, queridos, vamos pensar essa verdade, Por quê? Porque o amor é aquele que une. O amor é como uma cola, uma liga, um cimento, aquilo que vai pavimentar, aquilo que vai nos permitir caminhar. Amém? Abre comigo 1 João 4,8, eu quero trazer algumas flashes aqui de alguns versículos. 1 João 4,8. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Vamos ler de novo. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Queridos, eu conheço a Deus, eu sou filho de Deus, eu vivo uma vida com Deus. Legal, bacana. Mas precisamos verdadeiramente pensar. Porque o que Paulo está dizendo aqui, João,
né, é que, será que nós conhecemos a Deus? Por quê? Porque quem não ama, não conhece a Deus. Querido, se eu não consigo exercer o amor para com as pessoas, eu não conheço a Deus. Ainda, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Estou com uma Bíblia aqui hoje emprestada, não é a minha, mas está indo. 1 Coríntios 13. Diz assim: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Eu comentei, pode ter muita coisa na cozinha, mas não pode faltar o sal. Ou seja, não adianta uma vida espiritual que tenha fé, que tenha esperança. Se não tiver o amor, nada adianta. É imperativo, é obrigatório o quesito do amor. Como uma lista de prioridade na nossa vida, o amor é o primeiro. 1 João, voltar em 1 João 4:19. 1 de João 4:19 e 20. Diz assim, João: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Ou seja, eu não vou conseguir viver verdades espirituais se eu não viver uma verdade relacional. E eu queria que a gente pensasse a vida. Como isso precisa ter um equilíbrio. Como nós precisamos, como uma balança. Irmãos, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas é impossível viver uma vida espiritual sem pautar a minha vida de relacionamento. Eu tenho que amar a Deus, amar a minha esposa. Eu tenho que amar a Deus e amar o meu filho. Eu tenho que amar a Deus e amar os esposos. Eu tenho que amar a Deus e amar os meus irmãos. Eu tenho que amar a Deus e amar os irmãos da igreja, os irmãos de sangue. O amor não é sentimento. O amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. Então, amar a Deus é ser essa pessoa na vida dos outros. E a gente precisa pensar isso. O que é o amor? Uma pessoa. Não dá para viver uma vida espiritual tendo indiferenças. Não dá para participar da mesa com indiferença. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa seu cálice, primeiro vai lá e resolve com ele. Queridos, eu queria que a gente realmente pensasse a vida. Nós precisamos pensar a vida. Vamos lá em Marcos 12, verso 30. Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo, mais importante, é este: ame os outros
como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante que esses dois. O Antigo Testamento, se eu não erro, são 367 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não é só os 10 mandamentos. Então nós vamos ter 367, se não me engano, mandamentos. E aí Jesus vem e fala assim, olha, não é 367, é 2. Não adianta fazer um monte de coisa se você não entender isso aqui. A vida cristã é amar a Deus e amar ao irmão. Quem não ama seu irmão não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Primeiro amar a Deus, depois amar o irmão. Nós precisamos pensar a vida espiritual. Nós precisamos pensar a vida relacional. Nós precisamos pensar a família, porque não dá para viver com indiferença. Não dá para viver com dificuldade de relacionamento. Irmãos, as coisas precisam ser tratadas. Nós precisamos resolver as coisas. Não dá para viver uma vida sem resolver os conflitos. Ontem, nós fomos duramente impactados. Pastor Salomão, homem de Deus, uma pessoa muito carinhosa, sua esposa deve ter os seus 55 anos, mais ou menos. Ela saiu, foi resolver algo, só ela no carro. Ela parou o carro no morro, o carro tinha dado um defeito, e ela, não sei de que forma, entrou na frente do carro para olhar alguma coisa, o carro soltou e o carro dela atropelou ela. Matou ela na hora. Uma mulher de Deus, um casamento bacana, uma família que vivia um momento de filhos criados, tanta expectativa de vida dos dois, de reconstrução dos dois, de tempo para os dois, os filhos já grandes. Compensa que não, o marido agora só. A gente precisa pensar a vida. Nós não temos garantia de nada. Nós não sabemos, não é o amanhã. Nós não sabemos se hoje nós entramos na nossa casa de volta. Ao homem é permitido fazer planos. A resposta certa vem do Senhor. Queridos, a gente precisa pensar, nós estávamos aqui conversando com a Kelly. Olha o tamanho de um ser humano. Olha o tamanho de um mosquito. Vem nos tirar o movimento, vem nos tirar a paz, vem nos tirar o vigor, o prazer e tantas dores. Como pode? Um mosquito. Que domínio nós temos sobre isso? Queridos, nós precisamos realmente pensar a vida, construir a vida. É impossível viver uma vida com Deus sem uma construção de um relacionamento com os irmãos. Porque eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu vivo indiferenças. Irmãos, eu posso ter algumas divergências, mas isso não nos impede uma comunhão, uma conversa, um diálogo. Nós precisamos pensar o que é a vida, olhar um para o outro, cuidar um do outro, ouvir ao outro, importar com o outro. É preciso pensar isso. Vamos em João, Evangelho de João, João 15.
João 15, verso 9. Veja bem a fala de Jesus. João 15, 9. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Tal como eu relaciono com Deus, eu relaciono com vocês. Gente, vamos pensar a cruz. O que Jesus está dizendo? Eu vivo isso aqui. Tal como eu amo a Deus, eu amo vocês. O meu relacionamento horizontal, ele é no mesmo nível do vertical. Jesus está dizendo isso. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Ou seja, o relacionamento dele com o Pai. Há algo que vem do Pai para ele e há algo que ele relaciona, porque ele relaciona horizontalmente. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor. Lembra que o amor une todas as coisas? Nós lemos lá em Colossenses 3,14, porque o amor constrói, o amor cola, o amor solidifica. Então, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Verso 10. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Jesus está mostrando, olha, eu amo a palavra, eu vivo a palavra e eu recebo do Pai. É o relacionamento de Deus conosco, de nós para com Deus, num nível de uma troca de experiência. Queridos, permanecer no amor do Senhor, permanecer em Jesus, é a vida. Isso é a vida. Eu falei que o meu objetivo da mensagem é pensar a vida. E não existe vida fora de Jesus. Não há vida fora de Jesus. Vamos em Filipenses 1. Filipenses 1, 9, 10 e 11. Filipenses 1, versículo 9, 10 e 11. Olha o que Paulo vai dizer aos filipenses. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Queridos, a gente precisa pensar isso. A vida de vocês estará cheia de boa qualidade que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Se eu quero experimentar uma vida transformada, se eu quero gozar de uma vida saudável, uma paz que vem de Deus, o que Jesus disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou a paz que o mundo dá. Então, para eu gozar disso, a vida de vocês preciso estar cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir. De que forma? Verso 9, vou voltar lá em cima. O que Paulo está pedindo é que o amor, nosso amor,
cresça cada vez mais. É preciso pensar uma transição. É preciso pensar o nível de amor que nós temos. Pensar a vida é: quão eu amo Deus. Quão o amor de Deus eu sou. Qual é o valor da minha vida? Quando eu penso a vida, né, de amar como Jesus amou, como Deus amou e a minha vida, qual o paralelo? Porque o amor é uma pessoa, e se eu sou chamado a permanecer no amor, é ser tão cheio, é ser tão parecido quanto o próprio Cristo. Irmãos, parece um pouco complexo, mas não existe uma vida espiritual para sermos igreja no sentido de ouvintes da palavra, de sermos membros de igreja, de sermos alguém bonitinho, quietinho no culto, de sermos alguém que é um bom ouvinte da palavra, de sermos alguém que é muito presente na igreja e até dizima. Não é sobre isso. A vida cristã, ela de fato se dá numa forma que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo na fé, no Filho de Deus. É algo que transcende o meu eu, é eu abrir mão do meu eu, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus planos. Eu me torno escravo da cruz de Cristo. Eu sou tão livre que eu escolho ser escravo da cruz de Cristo. Loucura, irmãos. O Evangelho é loucura. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então eu preciso pensar a vida. O culto dessa noite é uma reflexão a pensarmos a vida. E o que nós pensamos da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa fé. Olha a mensagem de domingo. Nós somos consolados para sermos consoladores. Nós somos perdoados para ser perdoadores. Aquilo que nós encontramos em Deus, somos para que nós possamos corresponder àquilo. Se eu experimentei do amor, é porque eu preciso amar. Se eu experimentei do perdão, é que eu preciso perdoar. Então, eu preciso pensar a vida, de que forma que o amor dentro de nós está crescendo. Como que o amor de Deus pode crescer em nós? Quando alguma coisa que ocupa o meu eu é lançada fora. Imagina esse copo cheio de Coca-Cola, mas eu quero beber água. Não tem como eu beber água sem eu jogar fora a Coca-Cola. Então, precisa acontecer algo internamente em nós. É preciso que as coisas se movam dentro de nós, de forma que seja liberado espaço para um derramar do Espírito. Nós não somos chamados a sermos, cheio. A nossa vida espiritual precisa ser transbordante. Vamos voltar no texto, Filipenses 1:9. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresçam. Então, há algo dentro de nós que precisa se avolumar, igual um bolo que você põe para assar, e ele vai crescendo. Que tenham a sabedoria e um entendimento, ou seja, é preciso de sabedoria e entendimento. Uma coisa só não dá, eu preciso das duas, e isso precisa ser completo. Esse copo não está cheio, completo é completo. Há algo que precisa ser completo na nossa vida, porque quando estamos completos,
Isso faz crescer, faz derramar. Queridos, se eu tenho esse copo cheio, ele só serve para mim. Se ele começa a derramar, ele alcança mais vidas, ele vai abundar mais vidas. É como um fluir, verso 10, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza. Ou seja, eu escolho negar a mim mesmo, eu escolho santificar a minha vida, mas eu vou ficar bem certo que quando Cristo vier, eu estou de boa, eu estou tranquilo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Coisa boa é a gente ser livre de culpa, irmãos. Não há uma vida pesada sobre os nossos ombros. Andamos retamente como filhos de Deus. Então, a vida cristã, pensar a vida, é preciso crescer, é preciso mais conhecimento e mais discernimento. É fundamental sermos puros e irrepreensíveis, cheios de fruto de justiça. Ou seja, nós somos chamados a ser como uma árvore que dá fruto, fruto de justiça. Ou seja, uma árvore que dá fruto, nós podemos comer dela. Então as pessoas precisam comer de nós. O Cristo que habita em nós é para transbordar, para alcançar outras vidas. Vamos voltar lá em Colossenses 3. Eu quero ler o verso 5 agora. Nós lemos o 14 na abertura da mensagem, mas eu quero ler o 5. Colossenses 3, 5. Diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Colossenses, uma imagem de uma pessoa que não conhece o amor de Deus. É aquilo que está dentro dela, como um copo cheio de Coca-Cola. É algo que realmente não faz bem para a nossa vida espiritual, não faz bem para a nossa saúde. E isso era uma coisa de antigamente, quando a gente não tinha o entendimento de Cristo. Verso 8. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nem conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Preste atenção, não dá para conhecer a Deus, não dá para ser cheio de Deus, com esse velho homem, com as velhas coisas.
Então é preciso que haja uma transição, uma conversão, uma mudança, um esvaziar, para que algo novo possa alcançar a nossa vida. Como resultado disso, já não existe mais judeus, verso 11, e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens e escravos, ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha que legal, irmãos. Não é sobre ser negro, ser branco, ser pobre, ser rico. Não é sobre ser israelense, sobre ser hebreu, sobre ser judeu. É sobre ser filho de Deus. É algo agora diferente. É algo que vem de Deus a uma paternidade que independe de cultura, independe de idade, independe de estrutura. E a gente precisa pensar isso. A gente precisa pensar isso. Escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo. De novo, eu preciso pensar a vida. Cristo é tudo. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo volta para ele. Irmãos, falei com a Renata antes de vir para cá. Falei, meu Deus, como virar a chave? Um dia tão agitado, tão corrido, tanta coisa. Irmãos, falar do amor é fácil. Falar do amor de Deus é gostoso, é prazeroso. Falar daquilo que flui da gente é gostoso, é leve. Há algo diferente que nos renova. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo que o meu corpo pereça, mesmo que tudo pareça contrário, há algo que brota dentro da gente. Algo que renova as nossas forças. E a gente precisa experimentar mais disso. Não é sobre estar no púlpito, não é sobre estar aqui pregando, mas é sobre entender o propósito de Deus na minha vida, aquilo que eu faço, para que eu faço, por que eu faço. Que forma que Deus se agrada das coisas que são feitas. Irmãos, quem tem que gostar dessa mensagem é Deus. E diga de passagem, quando essa mensagem ela é doce aos nossos ouvidos, significa que ela foi ruim. Porque a mensagem boa é aquela que me posiciona, é aquela que me mostra onde eu estou, é aquela que me faz eu pensar, aquela que me move de lugar para que eu possa habitar o melhor lugar, para que eu possa mudar, para que eu continue crescendo, para que eu continue tendo uma experiência, como diz aqui em Filipenses, crescer no conhecimento, crescer no discernimento. Para quê? Para viver esse relacionamento, para gozar desse relacionamento, para vivermos uma vida com Deus. Queridos, parece estranho. Eu vou dizer algo aqui. Se eu dissesse para você, irmãos, Deus está aqui, o que você diz? Aleluia, glória a Deus. Mas espera aí, precisa ser dito? Nós temos essa convicção que o Espírito Santo habita em nós. Nós temos essa convicção que quando eu estava em casa, com todas as minhas lutas, com todas as minhas dificuldades, com todo o meu cansaço, com todo o meu desânimo, o Espírito Santo é o mesmo de quando você chega aqui e se assenta para ouvir essa mensagem.
Mas se eu preciso pensar a vida, por que que aqui agora eu consigo às vezes me conectar? Por que que aqui agora as coisas começam a fazer mais sentido? E é como se foi liberado uma energia, é como se fosse liberado vida, mas então tem algo errado. Porque em casa, eu e o Espírito Santo precisamos gozar desse relacionamento. Estão entendendo, irmãos? É algo tão forte, é algo tão intenso que nós precisamos viver com Deus, irmãos. Irmãos, eu estou enfermo, eu estou doente, eu estou com problema, eu estou com conta, eu estou com um monte de coisa. Mas a obra de Deus, ela acontece na nossa vida. O meu relacionamento com Deus, ele está acontecendo. O Senhor está me movendo. O Senhor está relacionando comigo. Eu venho para a igreja para quê? Para me conectar ao corpo, para exercer o papel do corpo, para gozarmos de uma unidade maior, para alegrar com os santos, para glorificar ao Senhor, algo que nós já estamos vivendo. Irmãos, isso precisa ser algo muito forte dentro da gente. Mas Cristo é tudo. E está em todos. O Cristo está em todos, pelo Espírito Santo. Queridos, Cristo está em nós, pelo Espírito Santo. Verso 12, vocês são o povo de Deus. Ele nos amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade e de delicadeza e de paciência. Olha, que seja algo diferente que habite em nós, que as pessoas percebam que o que elas vejam é algo transformado. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Irmãos, construam perdão. Irmãos, facilite o caminho de acesso um para com o outro. Que sejam as nossas palavras conhecidas diante de Deus e moderadas. Que não saiam facas e fogo da nossa boca de destruição. Verso 14. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Irmãos, o amor une. Queridos, ninguém resiste ao amor do Senhor. Ninguém resiste ao amor do Senhor. Tudo que nós precisamos é amar pessoas. Amar como Cristo amou. Nós somos chamados a amar como Cristo amou. Amou no passado, que eu digo como pessoa, enquanto vida aqui. A nossa caminhada aqui, na nossa condição humana, é como Cristo fez, como Cristo amou, como Cristo andou, como Cristo se revelou. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas que são diferentes. E que a paz de Cristo, dirija vocês e as suas decisões. Queridos, a nossa vida com Deus é dirigida. A nossa vida com Deus é dirigida em Cristo. O Alisson, vai lá em casa amanhã tomar café? Se o Senhor assim permitir, eu vou. Alisson, amanhã você vai trabalhar? Se o Senhor permitir, eu vou. Alisson, que hora que você vai estar em casa hoje? Olha, se o Senhor permitir, lá para as 10.
e que a paz de Cristo dirija vocês. A paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Em que nós tomamos as nossas decisões? Na paz de Cristo. Na paz de Cristo. As nossas decisões são estabelecidas na paz de Cristo. Quando nós não gozamos dessa reflexão da vida, desse esvaziar, dessa vida que busca santificação, nós não conseguimos tomar as melhores decisões. Nós não damos contas das melhores decisões. Nós tomamos as nossas decisões e não a de Cristo. Pois foi para essa paz que Deus chamou, a fim de fazerem um só corpo. Domingo passado, Deus fez alguma coisa para outra coisa. Espera aí. Deus me reconciliou. Deus me reconciliou para sermos reconciliados. Olha o que nós temos aqui agora. Que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, ou seja, da paz que vem de Cristo, de algo que nós recebemos do Senhor, em algo que nós fluímos. É recebendo que nós podemos dar. Então, Deus dá para um propósito, né? Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de se formarem um só corpo. Deus nos chamou para um só corpo. Deus nos chamou para um só corpo. O que é isso? Nós podemos ter muitos pensamentos, muitas ideias, mas de que forma que Deus te chamou? Imagine uma pessoa que fala assim: eu sou cristão, mas eu não vou à igreja. Isso não é um cristão. Eu sou um desigrejado, mas eu amo o Senhor. Não. Você não entendeu o que é ser filho de Deus. Não, você definitivamente não entendeu. O que é um desigrejado? É alguém que não dá conta de viver no corpo. É alguém que não tolera o outro. É alguém que não está disposto a ajudar o outro. Eu vivo a minha vida, o resto que se lasque. Isso não é evangelho. Irmãos, tem pessoas que elas nos desgastam, tem pessoas que elas nos cansam. Mas foi para elas que Cristo morreu também. E eu preciso ser Cristo na vida delas. Nós precisamos ser Cristo na vida delas. Eu recebo amor para ser amor. Eu recebo paz para dar paz. Como a gente precisa dessa paz. Que a mensagem de Cristo, deixa eu ver se eu pulei, verso 16, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Aqui em Colossenses, Paulo está dizendo a quem? Ao pastor da igreja ou à igreja? A igreja. Vocês precisam de conhecimento, vocês precisam de discernimento, vocês precisam crescer, vocês precisam ser irrepreensíveis, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo e de justiça. Você, igreja. Para quê? Para fluir de nós. A mensagem do Cristo, a mensagem de Cristo, que é com toda a riqueza, viva no coração de vocês.
Irmãos, eu não falo do amor de Deus assim, é um negócio que me contaram, mas você não conhece, você não tem experiência própria? Não, eu lá na igreja tem uns irmãos lá que sabe, tem uns lá que é filho de Deus, eu estou ainda num propósito. Não, irmãos, ou nós somos filhos de Deus ou não somos, ou nós sabemos quem é o nosso Pai ou não sabemos. Nós sabemos o que é gozar de uma liberdade da casa de Deus ou não sabemos? Verso 17: e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. O Pai. Irmãos, fazemos por Ele, fazemos pelo Cristo, em nome do Cristo, tudo é para Ele, e somos gratos ao Papai. Nós temos um Pai, nós temos uma paternidade, nós temos um Deus que cuida de nós. Não é sobre ser crente, não é sobre ir a uma igreja, é sobre viver a família de Deus, é conectar, é unir-se, é pensar essa vida espiritual. Feche os seus olhos, fala com o Papai. Como nós veremos Deus? Como nós seremos vistos como Cristo nessa terra? O que habita em nós que muda a nossa vida? Quão cheio do Senhor nós somos? Quão parecido com Cristo nós estamos? Será que nós matamos alguém com palavras hoje? Será que nós temos demonstrado o amor do Senhor para aqueles a qual estão próximos de nós? Será que alguém é salvo? Será que alguém é restaurado pela nossa vida, pelo Cristo que habita em nós? Será que nós estamos adoecendo ou estamos morrendo por não saber viver uma paternidade do Senhor, por não sabermos vivermos como filho de Deus? Eu queria que você pensasse a vida comigo essa noite. Qual convicção que você tem que você é filho de Deus? De que forma que você tem gozado desse lugar de ser filho de Deus? Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Oh Pai, muito obrigado porque nós cansamos. Pai, a vida não é tão fácil, o Senhor mesmo disse que nós teríamos aflição. Pai, mas como é bom voltar para o nosso lar. Como é bom, Deus, encontrar no Senhor, nos seus braços, todo o carinho que precisamos. Pai, como nós precisamos do teu colo, Pai. Pai, como o teu Espírito Santo nos dá sabedoria. Pai, como o teu Espírito Santo tem nos direcionado. Pai, aqueles que não têm conseguido viver a paz do Senhor, oh Deus, que eles possam se mover no Cristo. Pai, que eles possam ser movidos por Cristo a um gozo de uma paz. Pai, foi o Senhor que deu a paz que só o Senhor dá. Pai, nós não queremos a paz do dinheiro, nós não queremos a paz de uma vida sexual. Pai, nós não queremos, ó Deus, a paz de um gozo de propriedades. Pai, nós podemos ter tudo isso, mas o nosso prazer não vem de nada disso. Nosso prazer vem do Senhor. Nosso prazer vem do Deus Todo-Poderoso. Pai, o nosso prazer vem de termos um Pai, de entendermos um corpo, de vivermos nesse corpo. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todo o teu favor, por toda a tua graça em nós. Pai, nós queremos ser mais cheios do teu Espírito Santo. Pai, nós precisamos mais do teu Espírito Santo. Espírito Santo, vem aqui sobre este lugar, Senhor. Espírito Santo, venha abundar este lugar, Senhor. Venha encher este lugar, Senhor. Pai, venha nos mover, Senhor. Pai, venha abrir a nossa boca para Deus entronizar ao Senhor, para glorificar ao teu nome, Senhor.
Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para um renovo, Senhor, para uma restauração no nosso meio, Senhor. Pai, nós clamamos, ó Deus, aqui essa noite e nos apresentamos diante do Senhor. Abba, Pai, o Senhor é Pai, o Senhor é aquele que ama, o Senhor tem cura, o Senhor tem remédio, o Senhor tem alegria, o Senhor tem provisão, o Senhor tem casa, o Senhor tem tudo que nós precisamos. Pai, o Senhor é Deus de Pai, o Senhor é Deus que nos dá, ó Deus, toda uma irmandade, uma vida com os irmãos, ó Pai, e nós nos alegramos porque o Senhor é Deus de família, o Senhor é Deus de casamento, o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é Deus de restauração, Senhor, e nós te louvamos, Senhor. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que liberta. Pai, nós, ó Deus, ó Pai, glorificamos, nós nos alegramos no Senhor, e nós temos as nossas forças renovadas no Senhor. Oh Pai, opera sobre este lugar, Senhor. Pai, venha mover sobre este lugar, Senhor. Venha encher este lugar, Senhor. Pai, que seja o Teu Espírito Santo, oh Deus, vai limpando cada coração, Senhor. Vai tirando cada dor, Senhor. Vai tirando cada enfermidade, Senhor. Oh Senhor, vai operando no nosso meio. Oh Pai, do altar para a igreja, da igreja para o altar, do altar para as nossas casas, para as nossas famílias, Senhor. Vai movendo, Senhor, vai restaurando, Senhor, vai derramando, Senhor, faz fluir, Senhor. Oh Senhor, faz fluir, Senhor. Derrama a Tua graça, Pai, derrama o Teu azeite, derrama a Tua unção. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz encher, Senhor, faz abundar, Senhor, faz fluir, Senhor, faz derramar, Senhor. Oh Pai, nós liberamos aqui essa noite palavras de restauração, palavras de cura, palavras de transformação, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor porque o Senhor habita em nós. Oh Pai, não é sobre movimento, ó Pai, não é sobre uma igreja cheia, é sabermos, ó Pai, quem o Senhor é. Oh Pai, a Tua graça nos basta. Oh Pai, o Teu amor nos basta. Oh Senhor, nós te louvamos, Senhor. Oh Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Pai, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, que possamos adorar ao Senhor aqui essa noite, em espírito e em verdade. Oh Pai, porque esses são os adoradores que o Senhor procura. Oh Pai, nós estamos aqui e queremos mais e mais do Senhor, Pai. Oh Senhor, recebe, Senhor, recebe, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Em adoração